Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 773 e minguando até 517 dias, 26 de janeiro de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados. Se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 773 com o título Química Organizada da Física Quântica, parte 28, e com este novo subtítulo, O Vento Move o Corpo, ok? Essa é uma ideologia para que a gente possamos compreender na ideia de que tudo possa voltar no seu estágio normal, né? Quando a gente entenda que esse vento bata na gente, ele vai levando também todas essas impurezas que nós temos, certo? De relacionar ideologia, família tradicional, política, todas essas coisas que corrói às vezes as nossas formas de pensar, que destrói essa nossa ideia de nos realizar, certo? E esta é a ideologia destes subtítulos para que você possa entender. Todas as ideologias que eu formo, título e subtítulos, são tudo de uma forma ideológica, ok? Para que vocês entendam isso desta forma. Eu sempre deixo, né, na descrição do vídeo um blog que antecede a esse e um blog que antecipe a esse. Deixo também a abertura deste título, Química Organizada da Física Quântica, deixo uma referência desse título, Química Organizada da Física Quântica, e também deixo as 5 repartições do título Acima das Estrelas de Deus, para dar uma continuidade neste título, ok? E também eu deixo a abertura do subtítulo, O Vento Move o Corpo, e deixo também a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blog. E também, por fim, eu deixo uma playlist na plataforma da YouTube Music para que vocês possam ter praticidade de tudo que está, para que vocês possam acessar isso com mais praticidade. É muito interessante que vocês façam o trabalho por lá, às vezes você queira só ouvir o áudio, existe muita praticidade para que vocês possam estar organizando, ok? É uma plataforma simples, né, da YouTube Music para que vocês possam fazer o trabalho. Então, por último, eu deixo essa plataforma, eu estou fazendo, eu estou montando a playlist de 700 a 800, geralmente esta é a playlist de 700 a 800 da YouTube Music para que vocês possam estar acompanhando por lá também. Da mesma forma, de como vocês quiser, a forma mais prática, certo? O interessante é que vocês dediquem o seu precioso tempo para que vocês possam estar se conscientizando de tudo que está sendo dito dentro deste blog diário, ok? Se vocês não viram o título, o subtítulo anterior, vocês vai lá e vejam, é muito interessante. Eu, né, estava falando da desigualdade da relação. A desigualdade, ela não tem, né, a ver com classe social. A classe social, ela existe, classe média, classe alta,
e classe baixa, classe média, classe alta, mas a desigualdade ela vai a partir dos nossos conceitos daquilo que nós podemos nos estar nos realizando com o nosso corpo emocional. E se não for uma realidade, for uma objeção do nosso corpo emocional, então nós vamos nos dividir dessa forma, né, por desigualdade. Então entra o dinheiro, entra o preconceito sobre o sexo, entra tudo. Então aí vem desigualdade social, é da forma de pensar, na forma que nós pensamos. É isso que provoca uma desigualdade social. Até então você entende que dinheiro é neutro. Na sociedade sempre vai existir classe baixa, classe alta, classe média, né? Existe o patrão, né, empregado, né, e qualquer outra coisa que vocês queiram se classificar. Isso é uma coisa que sempre vai existir. Dinheiro não determina que isso provoca desigualdade. Sim, para a inconsciência, ela faz disso um plano objetivo, nega o seu corpo e começa a fazer uma desigualdade daquilo que nós consideramos o reino de Deus pelo corpo emocional. Então, isso fica muito delicado. Ou seja, existe a desigualdade social, não é como as inocências pensam, a inocência de corpo pensa que a pessoa tem mais dinheiro, o outro tem menos dinheiro. Não é isso. Não é isso que determina a desigualdade social. Portanto, vá lá e acompanha esse subtítulo, né, Desigualdade da Relação, que está muito interessante, muito interessante. Faça esse trabalho nas suas consciências para que vocês não, para que vocês deixem de ser essa vítima social. Faça esse trabalho para que a gente possa estar compreendido de tudo, ok? Vamos lá então fazer a abertura, né? Vamos fazer a abertura deste subtítulo, né? O vento move o corpo, né? Entendendo desse subtítulo em específico. Eu fiz uma abreviação de um preparo para a gente entrar nesse subtítulo, né? Eu fiz uma breve preparação com o seguinte título, dizendo assim, ó, e neste tempo eu falei com um amigo, né? Ele estava ali por perto, sentado ali na frente, a gente sempre temos hábito de conversar sobre uma coisa e outra, né, sobre os planos, né, daquilo que nós vivemos. E eu falei com ele, ó, e neste tempo eu falei com um amigo, o diabo assediou a mim, e eu que pensei ser maior que Deus, e perguntei para este amigo, achou que fosse assim? Eu interroguei ele. Depois que eu exclamei a ele, né, eu disse assim, ó, e neste tempo falei com um amigo, né? Eu falei, ó, o diabo assediou a mim, né? Ele se acendeu a mim. Para quem não sabe o que é diabo, são aquelas pessoas que ouvem os seus corpos emocionais e dedicando somente aos prazeres dessa vida e eles acham que é acima de Deus, eles se colocam acima de Deus, certo? Então, nesse tempo foi assim, ó, o diabo assediou a mim, e eu que pensei ser maior que Deus, né, a acha que fo acha que foi acha que foi acha que fosse assim? Achou que fosse assim, né, tinha uma complexidade. Achou que fosse assim? Eu interroguei ele. Mentira, promessa e traição, né? Então eu falei dessa forma, ó. Neste tempo eu falei com um amigo. O diabo assediou a mim. E eu que pensei ser maior que Deus, perguntei para este amigo: achou que fosse assim? Mentira, promessa e traição, né? Entenda deste abertura deste título, certo? Para que vocês levem isso na sua consciência, certo? Então, neste tempo eu entendi, ó, o diabo assediou a mim, achou que fosse assim, né? Mentira, promessa e traição, achou que fosse assim? Vocês aí, vocês já acharam que fosse assim, né? Acharam que fosse assim, né? Entenda isso. Vamos lá fazer o trabalho, continuar, vamos fazer o trabalho sobre esse título para que a gente possa dar uma expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Deus em Cristo, fazendo uma mediação sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, certo? A formação de Cristo, ela se aplica a essa Bíblia significativa, ela se aplica a 8 elementos da espiritualidade, da formação de Deus em Cristo, explicando aí astronomia, astrologia, fauna, flora, numerologia, anatomia, geografia e a gastronomia, certo? Esses são os 8 elementos da Bíblia significativa, da espiritualidade da Bíblia significativa. Se vocês entenderem
Isso que eu estou tendo dito, que essa Bíblia significativa, ela represente, né, esses 8 elementos da espiritualidade, da formação de Deus em Cristo, você já vai ficar bem, compreendido, já vai ficar com a suas consciência muito, flexionada para que vocês possa ouvir deste blog diário. Eu sempre estou repetindo isso, às vezes chega as pessoas nova, é interessante ela entender isso diretamente, para que vocês possa, trabalhar as suas consciências. Às vezes eu vejo, sabe, às vezes as pessoas fazem muitas promessas dentro da sociedade de te dar resolutividade. Às vezes você vai para uma mídia social, as pessoas elas separam os conteúdos de graça e com os conteúdos pagos. Aqui que você vai fazer nesse blog diário, tudo é de graça. É só vocês acessarem, né, o canal do YouTube. Eu não fico reservando, coisas, mais importante, menos importante, eu abro a minha consciência e naquilo que vier, vai ser favorável, certo? Não fico, colocando isso, em comércio, né. Isso fica de uma forma, forma livre para que vocês possam entender com as suas própria consciência, ok? Entenda isso. Então, tudo que você tem aqui são acesso livre, né. O tudo que é importante é que às vezes você viu, se você compreendeu desse título, se você fala assim: "Nossa, isso é interessante", você agradou, você interessou, então você inscreva no canal, sinaliza o vídeo, só isso. Então isso fica interessante, isso demonstra que você está compreendido, isso faz com que as coisas fica mais expansiva, né, dentro dessas mídias sociais, ok? Entenda isso, é uma coisa simples. Quando você sinaliza o vídeo, você marca o vídeo, você marca a si mesmo em sua consciência, foi, poxa, isso foi abriu o seu coração, abriu sua mente para essa palavra que você está recebendo. Agora, se você não fala assim, não, por um motivo ou outro, mas não vou sinalizar, não vou fazer isso, não me serviu de nada, beleza, você só desliga o vídeo e vai embora. Realmente não interessou em nada, não precisa nem de ficar vendo o vídeo, certo? E tudo isso determina o quê? A nossas realidade, aquilo que nós somos honestos com nós mesmos. Nossa, foi legal, mas eu não vou sinalizar o vídeo, não vou fazer isso, não aquilo, blá blá blá. Blá. Não é interessante que você faz isso. É interessante que a honestidade começa de você mesmo, sabe? A partir de você, certo? Sendo sincero e fazendo isso com sinceridade, já treinando o seu corpo a fazer uma coisa melhor a si mesmo. E só assim você vai conseguir relacionar o bem a outra pessoa, você vai começar a enxergar as coisas de outro modo e vai ficar muito interessante, ok? Vamos lá para a leitura deste contexto para a gente fazer a expressão livre. Vamos lá. O vento move o corpo. Para conhecer desta ideologia, vamos formalizar a expressão vento e explicando assim tudo que é passageiro no tempo e explicando o corpo emocional diretamente. E isto explica o corpo emocional no seu estado físico e no seu estado gasoso, aonde o corpo volta para o espírito em uma forma de gás para fertilizar o corpo emocional no ciclo da vida e no ciclo da morte. A vida pode explicar o corpo no seu estado físico, porém a morte pode explicar os dois estados físico do corpo e o estado de consciência deste corpo. Ambos são relativos ao tempo, tanto o estado físico e tanto o estado de consciência, pois tudo é relativo para o tempo relativo deste corpo. Compreendendo a formalidade do vento, vamos explicar o espírito. O vento é relativo ao espírito e o espírito é relativo ao homem. O homem é relativo ao vento do espírito. Faça esta observação, que o vento é relativo para o espírito e o espírito é relativo ao homem, e não relaciona o corpo emocional até então, pois o corpo emocional é o estado de consciência deste homem, que é relativo ao vento e relativo socialmente, e que fique bailando em forma de vento ou de forma social, sendo que a forma do vento explica o homem diretamente e a forma social explica o estado físico da consciência deste corpo que move junto ao corpo.
O estado físico explica o estágio expressivo deste corpo no conceito de ser verdade ou mentira, ok? Muito interessante, esse contexto ele já fala por si só, mas vamos lá, por hábito, fazer a expressão livre e que fica muito interessante da mesma forma. Vamos trabalhar isso na nossa consciência, pegar coisas que já tem dentro da sociedade, ou então sinalizar qualquer uma coisa, sinalizar o nosso corpo, sinalizar o vento, para que a gente faça essa interação sobre uma coisa e outra, para que a gente vai nos moldando sobre um conceito da realidade, daquilo que nós podemos entender que é o reino de Deus, e que hoje ele vem representado como a palavra da vida, mas de vida não tem nada, tudo é ideologia, tudo é falsidade. Então, neste tempo, nós ganhamos muitas complexidades para nós nos entender socialmente como outro corpo emocional. Então, tudo fica delicado. Então, vamos lá entender desse subtítulo, né? O vento move o corpo, né? Para conhecer desta ideologia, vamos formalizar a expressão vento, explicando assim tudo que é passageiro no tempo. Ou seja, o vento, ele passa por nossos corpos, ele bate nos nossos corpos, né? Alguma parte dele sustenta o nosso interior, outra parte ele vai soprando, vai a outros cantos, né? Se você dependendo da forma que o vento bate em você, você sente aquela brisa, se estiver chovendo, você vê uma brisa fria, gostoso de sentir. Se o vento vir de uma forma seca, você já veja um vento mais calorento, né, mais, sei lá, qualquer coisa, mas você vê que ele bate em você e passa, né, deixa você ali pegar alguma parte desse vento para você respirar, absorver aquele gás e para que você respire, para que sustente o corpo. Parte dela sustenta, mas parte ela bate em você como uma tempestade e vai levando tudo. E então ela tem tem parte do vento que ela não para te dar para por você. Então ela bate na sua pele e vai levando tudo, vai levando tudo. Então vai sumindo. Então essa ideia do vento bater na sua pele, um vento forte, então deixe que o vento bata em você e vai entendendo que isso vai né, vai levando as coisas ruins, qualquer coisa que vocês queiram entender, ok? Então, o vento move o corpo. Para conhecer desta ideologia, vamos formalizar a expressão vento, explicando assim tudo que é passageiro no tempo, explicando o corpo emocional diretamente, né? Tudo é passageiro no tempo, né? O vento passa por o nosso corpo, o tempo ele faz com que isso também passe, né? Passe como tudo é passageiro no tempo, e o nosso corpo emocional ele recebe esse vento e e o vento vai passando por nós em determinada situação. Então, entenda isso. Então, isto explica o corpo emocional no seu estado físico, né? No estado físico, ele vai absorver a parte desse vento para ele manter esse corpo, né? E no estado gasoso, né? Ele vai manter a forma de vento e vai passar por nós. Entenda isso. Então, entenda isso. Então, isto explica o corpo emocional no estado físico e no seu estado gasoso, aonde o corpo volta para o espírito em forma de gás para fertilizar o corpo emocional no ciclo da vida e no ciclo da morte. Então, nós temos os dois estágios da nossa, de nós entendermos essa ideia espiritual, né, do nosso ser, né? Ele pode, muitas das vezes, quando você morra, por exemplo, você se torna um gás de novo, você volta para o vento, por exemplo, você volta ao exemplo, até você fertilizar outro corpo. Então, esse é o homem esse é o corpo emocional explicando no estado gasoso. Então, existe a ideia de você explicar o homem no estado físico, onde seus corpos emocionais estão presentes, certo? Explicando assim a vida e a morte. Então, vamos entender Deus do início, vamos voltar a recapitular este parágrafo para a gente entender de tudo que está sendo dito, ok? Às vezes eu venho por meio ali dando uma ideologia, né, tentando, fazendo uma interpretação de uma coisa e outra, e isso é bom para que gere várias possibilidades. Quando a gente falamos de ideologia, o interessante é que não deixemos a porta fechada para nada, deixa as nossas consciências abertas, deixa a porta da nossa consciência aberta para a gente atingir várias possibilidades, para a gente nos conscientizar de outras coisas, certo? Cada coisa que eu fale aqui,
cada uma pessoa vai ter sua forma de interpretação. Existem pessoas que têm já um estudo sobre o clima, então ele vai ficar mais entendido de uma coisa e outra, ele pode receber daqui uma ideia para que ele possa trabalhar isso de uma forma, ideológica dentro do seu trabalho, qualquer coisa. Existe várias possibilidades. Existe aquelas pessoas que têm menos vocabulário, né, essas expressões que eu estou dando aqui, então é uma expressão bem conhecida, bem fácil, então todas as pessoas vai conhecer, ok? Entenda isso, independente de como as pessoas estão ouvindo, elas têm todas as suas formalidades completas sobre essa minha voz para compreender de diversidade de forma, ok? Entenda isso. Vamos fazer a leitura desse parágrafo por completo para a gente entender por esse contexto próprio, ok? Vamos lá. O vento move o corpo. Para conhecer desta ideologia, vamos formalizar a expressão vento e explicando assim tudo o que é passageiro no tempo, explicando o corpo emocional diretamente. E isto explica o corpo emocional no seu estado físico e no seu estado gasoso, aonde o corpo volta ao espírito em forma de gás para fertilizar o corpo emocional no ciclo da vida e no ciclo da morte. A vida pode explicar o corpo no seu estado físico, né? Porém, a morte pode explicar os dois, o estado físico e o estado físico do corpo, né? Pode explicar os dois, o estado físico e o estado de consciência deste corpo. Esse é tudo que eu teria dito lá em cima do vento, começando, é para ir compreender deste parágrafo que é o mais importante. Qual que é a ideia de que vocês possam compreender isso? Olha só que interessante, olha. Então, onde o corpo volta ao espírito. O corpo emocional no ciclo da vida e o corpo emocional no ciclo da morte. Vamos lá. Isto explica o corpo emocional no seu estado físico e no seu estado gasoso, aonde o corpo volta ao espírito, né, ou vento, ou gás, qualquer coisa, em forma de gás para fertilizar o corpo emocional no ciclo da vida e no ciclo da morte. Presta atenção, que aqui nós temos a vida representando o estado físico e a morte representando o estado de consciência do corpo, certo? O estado de consciência do corpo, certo? E essa morte, ela pode representar uma ideia no estado físico, e como ela vem representar uma ideia no estado físico, às vezes nós tratando nossos corpos adormecidos, inconsciente, então é isso que é a parte mais importante. Vamos fazer a leitura dela para que a gente possa continuar esse contexto. Olha lá, olha, entenda só, olha. A vida pode explicar o corpo no estado físico, né? Ponto, acabou, né? Então, essa é a vida, é a realidade, né? Por exemplo, essa é a vida. Independente se você é consciente ou inconsciente, você está vivo, você tem a vida, você tem sentido do seu corpo, você faz parte do reino de Deus, você não conhece Deus, você não conhece nada do reino de Deus, mesmo assim você é parte do reino de Deus. Não existe essa separação, o homem de Deus. Quem separa o homem de Deus são as coisas que nós criamos ideologicamente para atrair aquilo que nós somos do reino de Deus, aquilo que nós somos da origem de Deus. Então, aí que entra a complexidade. E o reino da morte, ele ganha mais duas funcionalidades, além daquilo que é a vida. Então, o reino da morte, ele começa a duplicar esse estado de consciência do corpo emocional, do estado consciente e do estado inconsciente. Então, ele tem mais astúcias do que a vida, porque enquanto a vida ele tem uma só forma de pensar, e se ele errar, ele vai errar, e já a morte ela já tem as suas particularidades diferentes da vida. Olha só. A vida explica o corpo no seu estado físico. Ponto, acabou. Porém, a morte pode explicar os dois estados físicos os dois estados físico do corpo e o estado da consciência do corpo. Quando é que a morte vem representar o estado físico do corpo, né? Olha só que interessante. Olha só que interessante. Por quando é que a morte vem representar o estado físico do corpo? A morte vem representar quando você mente. Você
faz de tudo um planos objetivos, você mente sobre o reino de Deus, você mente quem você mente para todo mundo. A mentira é uma morte do estado do corpo emocional. Aí vai mais duas possibilidades dessa morte ser uma consciência, de ser uma inconsciência ou uma consciência. Quando a morte desse estado físico for uma consciência, ele vai vir de uma forma ideológica, ele vai vir para um plano de unificação, então ele não vai fazer disso uma realização pessoal, mas ele vai ficar mantido pela unificação, para um trabalho social. Então aqui você vê a potencialização dessa morte e que ela é muito grande quando você possa usar ela de uma forma boa, né, para fazer ideologia ou não, né? Agora, de outras formas, se você não quer morrer rápido, você vai cuidar do seu corpo, vai fazer exercício físico, né? Vai fazer exercício físico, fazer uma alimentação boa, uma dieta boa, para que você possa manter o seu corpo bem. Isso tudo faz parte dos cuidados, certo? Se você não cuida do seu corpo, você cuida da vida, certo? E esses são as formas. Mas se você entende essa ideia, olha, porém a morte pode explicar os dois estados, físico do corpo, que representa a vida, né? Aí você representa a vida, representa o seu cuidado pessoal, certo? Fala a verdade para as pessoas e tudo. Aí o estado da consciência deste corpo, né? A morte, ele tem essa ideia. Então, por que que ela está dividida? Por que que a morte ela está aparecendo no nosso corpo emocional diretamente? Veja que eu tenho como que eu tenho abrido esse corpo, dando como eu tenho abrido esse blog diário, dando uma referência para tudo aquilo que nós consideramos inocência, para que isso tem vida, certo? Isso tem vida. É uma forma que nós pensamos, é um estado de consciência, de uma forma que nós, às vezes, até batemos, né, na tecla e dizendo que nós estamos correto, 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 mas na hora que você vai sustar, tudo é uma ideologia, então você está venerando a morte, você está mentindo, está fazendo qualquer coisa. Então, como é que começou esse blog diário? Então, olha só, o diabo me assediou a mim, né? Achou que fosse assim, mentira, promessa e traição. Então é essa hora que o anjo da morte, espírito da morte, qualquer coisa. Então é essa hora que ele ganha as suas personalidades duplicadas, né, aonde as pessoas inconscientes dão a vida para essa morte em forma de realidade, né, de forma de realização, forma de realidade, e aonde os atos conscientes, ele toma dessa vida, dessa morte, para fazer ideologia, para manter todo mundo unido. Então, existe essas duas complexidades. Enquanto a vida ela não tem flexibilidade, a minha vida não tem flexibilidade, ela não é flexionada, ela não flexiona para ninguém, ela não é flexionada. Mas assim, quando eu tenho meu corpo expressivo, eu posso dar isso de uma forma consciente ou inconsciente. Eu posso fazer disso uma ideologia de uma forma consciente ou inconsciente, certo? No meu corpo expressivo. Ah, eu não quero saber da morte, eu quero só saber do reino de Deus, então esquece da morte. Então vamos falar a verdade na presença do corpo e vamos ser gloriados com Deus diretamente. Pronto, acabou. Ah, tudo que você faz é uma maravilha, é uma verdade, é uma coisa positiva, né? É grandiosa. Você não mente, você não trai, você não faz nada. Então você está sendo gloriado com Deus diretamente, você está sendo gloriado. A palavra da vida e a verdade na presença do corpo, você forma isso no corpo expressivo, mas no tempo do fim, então nós temos essas duas formas ideológicas de compreender cada coisa, as nossas Bíblias significativas, as nossas sociedades, tudo formou de uma forma ideológica, então ela vem de uma forma inconsciente, onde as pessoas dão a vida para essa ideologia, e ela vem de uma forma consciente, onde as pessoas, onde os grandes astros, eles fazem projeto social com essa morte, né? Eles pegam a imagem de Deus e começam a propagar isso de uma forma ideológica. Entenda isso.
Então, a vida pode explicar o corpo, né, no seu estado físico e pronto, né, uma única vez, não tem flexibilidade, não tem nada. Porém, a morte pode explicar os dois, o estado físico do corpo, né, o estado físico vem a representar a inconsciência, aonde ele acha que pode ficar no lugar de Deus, né, aonde ele acha que vai mentindo para as pessoas, ele acha que ele vai se realizar, não se realiza, ok? Porque tudo que nós estamos conectado a essa grandiosidade, o vento, a atmosfera de Deus, tudo isso é um poder que nós temos para ser relativo ao tempo, relativo a outro corpo, e tudo que nós faz volta para nós, volta para o mesmo lugar, porque tudo é uma forma que pensamos, é uma forma que pensamos. As pessoas falam assim, o diabo está lá do outro lado, está me fazendo, está me insediando, está fazendo... Não, o diabo está aqui mesmo, ele está dentro de nós, porque são as nossas formas de pensar. É quando nós damos muito ênfase para a nossa realização, para os nossos corpos emocionais, quando ele fica presente. Então ele interfere naquilo que é espiritualidade. Entenda isso? Então entenda isso dessa forma. Então, o diabo me assediou, né? Achou que fosse assim? Mentira, promessa, traição, né? Hoje, o que mais você vê dentro das mídias sociais é promessas vazias, né? É só para atrair dinheiro, né? Mentir para as pessoas. Às vezes você pega um conteúdo de uma pessoa, até bem produzido, bem bonito, mas ele vai, quando tá para dar para você uma coisa boa, né? Para trazer uns fim daquilo, de uma resposta boa, ele trava tudo, deixa um corte ali, então as pessoas ficam no vazio, você acaba perdendo seu tempo, acumulando seu tempo. Às vezes a internet não é ruim, mas a forma que as pessoas manipulam outras pessoas, você fala PNL, para atrair a atenção das pessoas, para ganhar o tempo das pessoas, aí é ruim, sabe? É bom quando você abre tudo o jogo, ser sincero, sabe? Deixar tudo aberto, você ganha audiência com isso. As mídias sociais, elas pagam para as pessoas, para elas fazer esse tipo de trabalho dentro de casa. Então, quanto mais honestidade que a gente é com as pessoas, mais honestos nós somos com nós mesmos. E eu vou dar uma coisa, eu vou dar por completo. E eu não vou fazer isso só para mim ganhar dinheiro. Eu vou fazer isso para que as pessoas ficam servidas com esse conteúdo. Então você joga tudo isso, o vento que vai dar o que dá. Então é isso e pronto, certo? Não deixa nada escondido. Isso é muito bom quando acontece, certo? Às vezes eu fico maratonando alguns vídeos dentro da internet, procurando uma coisa e outra para mim trabalhar o que tem dentro da sociedade, né? Eu estou no ônibus, eu estou vendo ali alguma coisa nas mídias, estou acompanhando tudo de todas as formas. Para quê? Para que eu possa ficar presente da mesma forma que as pessoas estão pensando, para mim fazer uma relatividade sobre aquilo que é a formação de Deus e sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. Isso é interessante. Mas às vezes você está lá vendo um vídeo e as pessoas, na hora que ela vai te dar uma resposta, ela corta o vídeo. Não, fala, essa parte aqui é pago. Como assim pago? Eu já estou dando meu tempo, já estou ali entregando meu tempo para as pessoas, certo? Então isso fica uma desonestidade da parte do produtor, das pessoas que estão produzindo, fala que é PNL, então você sabe que isso prende as pessoas e trava as pessoas a assistir mais conteúdo e vai buscando, a mente da pessoa fica buscando dentro das mídias outras coisas, outras formas, porque ela não sentiu realizado naquela parte daquele vídeo, então ele chama isso de PNL, de prender as pessoas para vender mais conteúdo, mais conteúdo, mais conteúdo. Então fica muito complicado, fica muito delicado, certo? Ele fica tomando os seus tempos e fica, sei lá, né? Nessa causa, só um que ganha, né? Se vocês só ficar assistindo conteúdo e não se posicionar com aquilo que você pode produzir, né? Fazer disso uma realidade, certo? Muito interessante que você se posicione como uma pessoa que produz também, ok? Então, entenda isso, né? Vamos lá, a vida pode explicar o corpo, né, no seu estado físico, porém a morte pode explicar os dois, né? Estado físico, né, de um estado de inconsciência e no estado consciente, ok? Desse corpo, do estado de consciência desse corpo, ok? A consciência deste corpo é muito interessante, o estado de inconsciência, ele vai viver de qualquer forma dentro das mídias sociais, ok? Entenda isso. Vamos lá. Ambos são relativos ao tempo, tanto o estado físico e tanto o estado consciente, e tanto o estado da consciência. Tudo é relativo ao tempo, estado físico. Quando eu falo que o estado físico é relativo ao tempo, olha só, ambos são relativos ao tempo,
tanto o estado físico, qual que é a relatividade do estado físico, com o tempo? Eu passo da vida para a morte. Ninguém vai viver, eternamente nesse corpo emocional. Esse corpo emocional, ele vai, se desfazer com o tempo. Passa 100 anos e o que vê já não se vê mais, acabou tudo, certo? Não tem mais isso. Aí o que você vai sobra o que vai ter ali é um espírito gasificado para voltar a fertilizar outro corpo, então vocês voltam à vida, com um estado de consciência, mas vai de novo moldando dentro da próxima sociedade, né, se for uma sociedade já do reino de Deus e fora dessa ideologia, vocês não vai nascer mais na ideologia, vai nascer dentro da realidade de Deus. Então, essa ideia de nascer de novo, né, muito interessante você entender dessa parte, né, nascer de novo, todos nós precisamos de nascer de novo, certo? Para entender dessa realidade, dessa relatividade. Então, ambos são relativos do tempo, né, tanto o corpo físico, também o estado de consciência. Aí quando é que o estado de consciência? É aquilo que eu estava dando aqui agora. O estado de consciência vai depender daquilo que a sociedade está moldando, aquilo que você está aprendendo com a sociedade. Hoje nós nascemos com o nosso corpo emocional, no fim do tempo, com muita ideologia, muitas informações, você não sabe mais em quem acreditar, muitas promessas, muita mentira da mesma forma, né, muita coisa para que você possa absorver. Você não sabe mais em quem acreditar, você não sabe mais em quem é que está falando a verdade. E muito interessante, muita promessa, muita traição, muita mentira. Então fica muito delicado, certo? Então, quando o estado de consciência vai depender daquilo que você está evoluindo com essa sua sociedade, junto com essa sua sociedade. Você não evolui sozinho. A evolução, as flexões do nosso corpo expressivo, que ele fica flexionado, a nossa vida não fica, mas o nosso corpo fica flexionado, ele evolui junto com a sociedade. O nosso corpo expressivo, ele evolui junto com a sociedade. Ele é flexível para essa sociedade, ele é totalmente flexível. Tudo que nós fizemos com nossos corpos expressivos, eles são flexibilidade. A nossa vida não, porque ela é uma origem, ela é os nossos dons espirituais, aquela que nós somos, mas aquilo que tem dentro da sociedade, com nossos corpos expressivos, nós fica totalmente flexível. Então, isso vai depender do estado de consciência da pessoa, daquilo que ela está evoluindo, daquilo que ela absorveu, daquilo que ela entendeu. Você, eu entendi muito deste globo diário, né? Qual que é o seu estado de consciência? Você entendeu que a verdade de Deus, que a lei de Deus é a palavra da vida e a verdade na presença do corpo, que eu não posso mentir para o meu irmão, que eu não posso me enganar a mim mesmo, eu tenho que fazer isso uma coisa boa. Então, beleza, a sua consciência já está começando a se evoluir, certo? Aí, no fim, você quer, eu quero me tornar uma pessoa missionária. Beleza, usa as ideologias, faz uma mediação sobre uma coisa ou outra, mas consciente, sabendo que você está falando é uma ideologia. Então, fica fácil para você trabalhar com os atos missionários, mesmo no tempo do fim, ok? No tempo do fim tem muito disso, né? Mas depois que passar esse tempo, né? Dependendo a sociedade vai evoluir de outras formas. Eu acredito que ela vai trabalhar mais os frutos, aquilo que você produz no seu lugar, né? Vai trabalhar sobre essas suas aquilo que você frutifica, né? Aquilo que representa a sua liberdade financeira, qualquer coisa que você queira entender. Eu acho que quando a gente compreender, a gente vai mudar os nossos comportamentos, vai ser mais preciso sobre os nossos resultados, sobre os nossos entendimentos, porque as nossas consciências já está clara, porque a sociedade já está liberta, vamos entender isso, que todo mundo está compreendido de tudo. Então fica tudo mais claro, mais limpo, mais potencializado, então fica bom, ok? Entenda isso. Então, ambos são relativos ao tempo, tanto o estado físico, tanto o estado de consciência, né? Com o nosso corpo expressivo, nós vamos moldando, evoluindo a nossa consciência externa, juntamente com a sociedade e juntamente com o nosso corpo expressivo, ok? Pois tudo é relativo para o tempo, e tudo é relativo para o tempo e relativo deste corpo, né? Entenda isso. Compreendendo a formalidade do vento, né? Depois que nós compreendemos a formalidade do vento, vamos explicar o espírito, né? O espírito aqui
é uma intenção, porque lá em cima nós viu que o espírito ele quando o corpo, quando ele não está presente, ele gasifica ele gasifica sobre o vento, então ele transforma em gás de novo, ok? Entenda isso. Então ele vai sumir depois que você morra, então o seu espírito fica um gás e ele vai, né, procurar fertilizar outro corpo para ele voltar à vida, entenda isso. Então, compreendendo a formalidade do vento, vamos explicar o espírito. O vento é relativo ao espírito, o espírito é relativo ao homem, o homem é relativo ao espírito. Faça essa observação, que o vento é relativo ao espírito e o espírito é relativo ao homem. Então, significa que o espírito é gás, né? O espírito é uma gasificação, né? Depois que você morre, ele se torna gás, né? Então, isso é relativo ao homem. Então, o espírito e o homem na mesma formalidade, né? Então, no tempos da nossa Bíblia significativa, eu costumo usar a expressão filho do homem, né? Quer dizer, corpo do homem, corpo do espírito, significa, quando fala do corpo do espírito, está falando do seu corpo expressivo diretamente. Se eu falasse invertido, falar espírito do corpo, o espírito do corpo, então eu estou falando de uma consciência interior, que eu coloco o espírito em primeiro plano, que ele venha primeiro no nosso interior, então eu estou falando de uma consciência interior. Mas se eu falar que depois do corpo, falar corpo do espírito, então estou falando de um corpo expressivo. Então, esse corpo expressivo é ele que ele evolui dentro da sociedade, juntamente com a sociedade. Aqui não tem evolução porque nós somos origem, origem determina quem nós somos, determina quem os nossos dons espirituais, as nossas realizações, as nossas formas de nos mover dentro da sociedade, os nossos entendimentos, aquilo que nós somos, nossos entendimentos, nem todo mundo vai ter o mesmo entendimento daquilo que você é, né? Deus criou as pessoas, diversidade de dom, diversidade de entendimento, né? Eu entendo uma coisa, a pessoa entende outra coisa. Isso é a capacidade cognitiva das pessoas de entender com os seus espíritos, com os seus dons, são tudo diferenciado, mas aqui no o corpo do espírito já é um corpo expressivo, então ele já vai evoluindo junto com a sociedade, entenda isso? Compreenda isso? Então, se o espírito vier antes do corpo, nós falamos de uma consciência interior. Se o espírito vier depois do corpo, nós falamos de uma consciência exterior, de um corpo expressivo. Os dois são totalmente diferentes nas suas formas de realização. Eu só posso me realizar com a minha vida, certo? Agora, o meu corpo expressivo, ele vai dando uma relatividade com um outro corpo emocional, vai dando uma relatividade com o reino de Deus, vai dando uma relatividade com a formação de Deus em Cristo, vai dando uma relatividade com o meu pai, vai dando relatividade com a minha esposa, vai dando relatividade com o meu trabalho. Então, é esse corpo expressivo que deixa a gente muito flexionado. Nossa consciência interior, não. Ele não deixa a gente flexionado. Pode olhar aí para mim, você está vendo dois Samuel, dois corpos aqui do meu lado? Não, você está vendo só um. Significa que eu sou um corpo único de entendimento único. Significa que isso não muda para não altera para nada. Eu posso me permitir sobre aquilo que as pessoas dizem, pelo aquilo que as pessoas ensinam de uma forma errada e não está relacionando nada, fazendo, sei lá, qualquer coisa. Eu posso achar que eu sou o cara espertão e tal e tentar me realizar, mas só que não vai dar certo. Eu vou estar enganando a mim mesmo. Eu vou estar fazendo um relacionamento complexo, certo? Entenda, né? É dessa forma, ok? Então, o vento é relativo para o espírito é relativo ao homem. Então, nós entendemos que o homem é o espírito, o homem é o espírito. E este espírito, ele pode representar uma consciência interior e pode representar também esse corpo expressivo que é grandioso, sabe? Eu gosto muito desse corpo expressivo. Ele é quais aquela ideia que nós explicamos da morte, né? Da morte, de uma morte consciente, uma morte inconsciente. Ele deixa, quando a gente fala do nosso corpo expressivo, ele muito grandioso, várias flexão, vocês podem trabalhar de várias formas. Eu estou no blog de 773, né? Tudo que eu fiz, desde o primeiro blog até aqui, foi fortalecendo, trabalhando meu corpo expressivo. Se vocês não viu de tudo até aqui, você vê para você entender como é que você
trabalha dentro da sociedade para você fortalecer o seu corpo expressivo, para você compreender tudo bem claro, para que você faça esse trabalho na sua consciência, você entender como que você deva evoluir o seu corpo expressivo, certo? Você olhar Deus do início, você vai ver um monte de coisa que você viu às vezes esforçando, lutando, lutando, lutando para que isso venha dar certo. E então eu vou melhorando dia após dias, e então é isso que explica o corpo expressivo. Então, sem às vezes, sem esconder nada, tudo aí aberto, né, para que vocês façam esses trabalhos, falha, audiovisual, tudo trabalhando isso de uma forma bem relativo, para que isso fica bem em vossas consciências. Entenda isso, ok? Então, e não relacion vamos lá. O vento é relativo para o espírito e o espírito é relativo para o homem, ok? E não relaciona o corpo emocional até então, né? Depois, por que que não relaciona o corpo emocional até então? Você tem que entender deste espírito, porque é ele que domina o seu corpo, é ele que se faça igual a Deus, é ele que fortalece seu corpo expressivo. Tudo é o espírito, é ele, é ele, é ele, ele é o espírito, certo? Quando ele está habitado na nossa consciência, no nosso interior, ele vai dar a vida para esse nosso corpo com palavra da vida, e vai dar uma realidade para esse corpo, então o seu corpo expressivo vai ficando forte, certo? Mesmo no tempo, muito tempo ideologia, no tempo do fim, que nós estamos vendo uma ideologia muito grande, você vai ver, aí você vai ver como é que você entende que as pessoas têm sinceridade da pessoa. Não é questão de você acertar e nem questão de você errar. É você olhar para a pessoa e ver, poxa vida, que esforço que a pessoa tem, que dedicação, né, e sinceridade. Isso é que vai valer, ok? Isso que vale. Então, as pessoas fica claro quando ouve esse tipo de pessoas, né? Entenda isso. Pois o corpo emocional é o estado de consciência deste homem, né? É o estado de consciência deste homem, que é relativo ao vento e relativo socialmente, e que fique bailando de uma forma de vento ou de forma social. Sendo que a forma do vento explica o homem diretamente, a forma social explica o estado físico desta consciência, da consciência deste corpo, e que move junto ao corpo. O estado físico explica o estágio expressivo, né, deste corpo, no conceito de ser verdade ou mentira, né? Nossos corpos expressivos, né, quando nós estamos trabalhando ele pode estar falando a verdade ou mentira, ok? Então entenda isso. Ó, pois o corpo emocional é um estado de consciência deste homem, que é relativo ao vento e relativo socialmente. Quando eu falo relativo socialmente, significa que o seu corpo está presente, certo? Presente naquele exato momento. E que fique bailando em forma de vento. O que forma de vento é isso? Os nossos corpos expressivos, aquilo que nós baila, aquilo que nós fala, aquilo que nós expressamos, qualquer coisa que faz isso, como nós damos, nós inspiramos o gás carbônico e expiramos o gás carbono, nós inspiramos o oxigênio e expiramos o gás carbônico. Com essas nossas expressões, junto com a nossa expressão, nós estamos dando aquilo que está voltando à atmosfera, bailando, palavra, expressão, corpo expressivo, tudo no mesmo sentido, ok? O que fique bailando em forma de vento ou em forma social, sendo que a forma do vento explica o homem diretamente. A forma do vento explica o homem diretamente. Por exemplo, eu dou uma expressão, entrego isso, as minhas expressões, certo? Limpa, purificada, certo? O que eu sou dentro, espírito, eu sou fora também, espírito. Eu estou formalizando as minhas palavras, claro, certo? Aí é muitas coisas para você compreender, ok? A vida, por exemplo, que eu quero dizer é o seguinte: a vida ela só pode representar um espaço único, um corpo único, certo? Ela não fica tão flexionada assim. Ela não fica, não tem como você flexionar a vida. Nós somos uma pessoa. Aí no trabalho social hoje, cria muita possibilidade, porque vem o trabalho da unificação, que ela vem pela ideologia, vem pelo espírito da morte mesmo, pelo aquilo que já está morto. Então, nós vamos trabalhar nisso social, unificando e realizando e trazendo a realidade, unificando e trazendo a realidade, ok? Entenda isso. Então, o que fica bailando em forma de vento ou forma social, sendo que a forma do vento explica o homem diretamente.
E a forma social explica o estado físico da consciência deste corpo, que move junto ao corpo, que move junto à sociedade. Eu coloquei corpo, mas não é corpo, é sociedade, que move junto à sociedade. Ok. E o estado físico explica o estágio expressivo deste corpo no conceito, né, de ser verdade e no conceito de ser mentira, ok? É, no blog anterior eu estava lembrando, né, de um refrão de uma música do Legião Urbana, eu tinha lembrado que eu ia estar falando, cantando esse refrão, deixa eu ver se eu me lembro de novo, vamos lá. Se eu não lembrar, da próxima vez que eu vou pegar o celular eu vejo, ó. Não aprendi a me render, eu não me entrego, eu não me entrego, eu não me entrego, não aprendi a isso aí. Não aprendi a me render, tenho ainda coração. Bom, eu esqueci. Bom, no próximo blog eu vou, lembrar eu vou fazer eu vou estar lembrando deste contexto e eu falo para vocês entender, certo? Eu não tinha preparado, eu tentei, eu fico cantando ele o dia inteiro, mas agora a minha consciência ela está bem focada aqui. É possível que eu não preparei isso, mas da próxima vez eu vou abrir o blog, diário do próximo contexto com essa música, ok? Entenda isso. Tudo isso faz parte da ideia de você estar fortalecendo o seu corpo, você está entendendo que não precisa ser certo ou errado. Se você for sincero, as pessoas já vai aí na mídia, vai procurar, já vai entender o que eu estou falando, se estiver bem dedicado a esse blog diário. Tudo isso é produtivo para que vocês possam compreender de tudo, ok? Se inscreva nesse canal, sinalize esse vídeo, só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Só faça isso mesmo se for do seu interesse, se falar assim, nossa, que interessante, muito bem, eu estou muito realizado. Então, se inscreva nesse canal, sinalize esse vídeo, seja bem-vindo ao Reino de Deus, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.